Deixa eu só fechar. Já está lá? Gente, boa noite. Só um momento, gente. Boa noite aqui. O Pedro acabou de cair aqui. Só um momento. Problema na internet aqui. O Pedro ficou sem internet? Só um momento, acho que eu vou começando aqui a falando um pouco do grupo, enquanto o Pedro retorna, né? Boa noite, gente. É com prazer que a gente tem aqui a nossa primeira live do grupo GT PSA, para falar exatamente, né, um grupo que fazem quase 2 meses que foi criado e já temos quase 500 pessoas, né? E o tema desse grupo, na verdade, é para falar sobre o PSA, que é o Plano de Segurança da Água, né? Então, depois de pouco a gente vai colocar aí no link, no chat o link, para quem quiser entrar nesse grupo. É um grupo bem agregador, né? E então a gente está com a nossa primeira live. O Pedro ia começar fazendo essa questão da moderação, né? Eu acho que ele perdeu a internet aí em alguns lugares aí, então está chovendo, tá complicado aqui. Só um momento aqui, ver se ele vai colocar, senão eu começo. Eu vou inicializar, depois eu apresento, então, Pedro. Pode ser assim, professora? Não, pode, sim. Eu estou falando com ele, ele não está conseguindo. Tem algum problema aqui. Não está nem colocado aqui. Gente, dispositivos não conectados, né? Está dando problema Ele precisa conectar, então vamos começar. Gente, meu nome é Daiane, eu sou engenheira química, técnica química, engenheira química, mas assim, logo que eu me formei, eu trabalhei 1 ano e meio na parte de engenharia e fui para a área de saneamento, que é a área que eu me apaixonei. Né? Eu sou uma das administradoras do grupo, em conjunto com a Rosiane, a Adriana, a Rosângela também, né? A Aline e o Adriano, que estão aqui nos bastidores ajudando, e é com muito orgulho aqui que eu apresento aqui o pessoal da nossa roda de bate-papo, né? Vou começar com a Rosiane, né? Gustavo, tira o cookie de lá. Desculpa, a Rosiane. A Rosiane é uma das administradoras do grupo. E ela teve essa ideia, né, de criar o grupo, falou assim, Daiane, vamos montar o grupo. Vamos montar o grupo, né? E aí a gente acabou criando o grupo.
Então, a Rosiane aí se apresenta, eu vou falar o nome de cada um e na ordem as pessoas vão se apresentando, né? A gente tem aqui a grande Rosiane, que é uma referência em PSA aqui no país. A Ângela de Bernardo, né? Que todo mundo sabe aí, que eu até coloco nas redes, até bem, mas eu falo de verdade, que faz parte dos 3As aí, eu sou fã dela, né? Dela, da Ana Pálvaro, da Ana Silvia, que são referências no saneamento para mim. O Diego e a Rosângela, que executaram, né, em grandes companhias o PSA, e aí a gente vai ouvir um pouco deles, né? O Pedro entrou aqui, eu estou colocando o Pedro, faz a via aqui. Tudo bem, Pedro? Que você caiu aqui, eu comecei. Pode fazer aí, Pedro. Começar aí. Pedro Galvão aqui é a influência do saneamento aí, né? Tem os seguidores e tudo. Eu estava falando aqui da roda de bate-papo, Pedro se apresenta aí, chama o pessoal aí. Eu já dei o nome, chama na ordem e a gente começa aí o bate-papo. O microfone está desativado, Pedro. Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro Galvão, sou engenheiro químico, trabalho no tratamento de água e esgoto e estou junto com a turma no grupo do PSA. Vê que a Daiane já falou, já adiantou alguma coisa aí quando deu problema na minha internet aqui, né? A Rosângela, ela é engenheira sanitarista ambiental e ambiental. A Rosiane, desculpa, engenheira sanitarista ambiental. A Rosângela é engenheira química e ambiental. O Diego é biólogo e a Ângela de Bernardi é engenheiro civil, tá? Na hora que eles forem começando, eles vão fazer uma apresentação mais aprofundada de cada um deles, né? Que é até melhor, até para não perder tempo mais com o andar da live, tá? Essa live, a princípio, é para desmistificar um pouco o PSA, a gente sabe que muita gente não sabe o que é PSA, né? Então, é para tentar dar um pouco de informação sobre o PSA, sobre segurança da água, tá? Então, Daiane, contigo aí, já pode colocar na ordem aí do pessoal, quem vai se apresentar e começar. Eu comecei falando, né, na ordem, a Rosiane se apresenta, a Ângela, né, a Rosângela e o Diego, aí você pode se apresentar e depois a gente vai para as perguntas, que tem diversas. Ok, então vamos lá, deixa eu começar. Boa noite a todos. É uma grande satisfação a gente estar aqui nessa roda de conversa. É uma live diferenciada que a gente exatamente, vocês estão vendo que a gente não tem nenhum PowerPoint para apresentar para vocês. É um bate-papo mesmo, trazendo o eixo do plano de segurança da água, porque a gente entende que a gente vem de um grupo de WhatsApp, né? Que tem mais de 400 pessoas, que a gente percebe a importância que o setor de saneamento está dando para o plano de segurança da água, o que isso é muito importante hoje, né? Se a gente fosse conversar aí 5 anos atrás, não estaria com toda essa pegada, né, do plano de segurança. Então, primeiro, para nós é uma satisfação estar aqui, e eu aqui, então, né, que eu estou há 18, sei lá se é 18, 20 anos, sempre na batalha de achar importantíssimo o plano de segurança da água, né? Então, é isso aí, em poucas palavras. Eu sou engenheira sanitarista e ambiental, passei meus 32 anos na Secretaria de Saúde, fui colaboradora da OPAS com relação ao Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água, aprendi muito, né, nesses anos todos de como está trabalhando a questão do risco, do gerenciamento do risco em sistema de abastecimento de água, fiz muita fiscalização em sistema. Então, eu acho muito importante, né, que a gente está aqui nessa roda conversando, a Ângela, a Rosângela, Diego, Pedro e Daiane, trazendo aí uma conversa aí com o público que nos está nos assistindo para interagir, né? Aquele que vai ficar depois ouvindo, não vai conseguir interagir, mas vai ouvir o que a gente vai estar falando. Então, em poucas palavras, é isso aí. Para quem, né, tem algum problema aí de não ver, eu sou uma pessoa com um rosto redondo, eu sou paraense, eu tenho cabelo comprido e estou sentada aqui, e às vezes uso óculos, às vezes não uso óculos. É isso aí. Então, uma boa live aí para todos nós, essa roda de conversa. Agora, a Ângela aí, Ângela. Oi, pessoal, boa noite para todos. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês, parece até um sonho, né? Então, como a Rose falou, a gente não estou há tanto tempo assim mexendo com PSA, trabalhando com PSA, mas logo no começo, né, quando a gente
teve a oportunidade de começar a trabalhar com os planos de segurança da água, já foi uma paixão imediata, né, em função dos resultados que a gente obtém com a aplicação, a implementação dos planos de segurança da água. Então, estou muito satisfeita, né, do momento que estamos vivendo aqui no Brasil em relação aos PSAs, desse assunto ter tomado mais importância, de estar sendo falado, e da gente estar aqui tendo essa oportunidade de estar numa live falando sobre o plano de segurança da água. Então, é uma satisfação enorme. Eu sou engenheira civil, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado em tratamento de água, trabalho, né, numa empresa que é a Hidrosan, de projetos e consultoria desde 1998, junto com meu pai, Luiz de Bernardo, onde a gente trabalha aí com consultorias, projetos, temos um acervo muito grande na área de projetos e consultorias em ETAs, e o plano de segurança da água veio de encontro, então, para a gente conseguir aplicar essas melhorias, aquilo que tem que ser feito nas estações de tratamento de água, nas unidades, para conseguir trabalhar aí com prevenção de risco, que esse é o foco dos PSAs. A gente já elaborou para vários clientes aqui no Brasil os planos de segurança da água, e temos excelentes resultados, então estamos muito felizes de estar aqui cada vez mais, né, divulgando aí a importância do PSA. Tá bom, gente? Obrigada, e vamos conversando aí hoje. Muito bom. Legal aí, a Ângela, né? Agora a Rosângela aí falando um pouquinho dela, né? Diego, depois eu começo as perguntas. Boa noite. Também eu agradeço até essa oportunidade de estar falando aqui de PSA, que é uma coisa que eu me encanto, o assunto de risco é uma coisa que me encanta muito, porque traz bastante soluções e consciência dos sistemas, né, de abastecimento. E falando um pouco de mim, eu sou engenheira química, formada pela Escola de Engenharia Mauá, tenho pós-graduação em saneamento básico pela Faculdade de Saúde Pública, sou perita ambiental em áreas contaminadas, tenho 37 anos de Sabesp, onde eu desenvolvi vários planos de segurança da água, né, e fui desenvolvendo esse assunto. Estou nesse assunto do plano de segurança da água durante 15 anos, fui gerente das ETs Parque Novo Mundo e ET Suzano, né, na parte de esgotos. Entre outras áreas, eu atuei em várias áreas também na Sabesp de atuação, não só em água, esgoto, em mananciais, enfim. Aí está o meu currículo, aí, tá bom? E a gente continua aí no bate-papo. Sim, e agora, Diego, ela da Sanasa aí, que é um grande exemplo para a gente de PSA. Boa noite, pessoal. Faço coro aí com os demais colegas, que realmente é um prazer poder me juntar a esses grandes profissionais, né? Para mim é uma oportunidade, é gratificante, é uma honra poder dividir a tela com profissionais tão competentes, né? A Ângela, que eu conheço já de algum tempo, de livros, aulas, congressos, a Rosiane também, desde o tempo da ABS, e a Rosângela, a Daiane e o Pedro, mais recentemente, de cursos, eventos fechados que a gente participou, profissionais de grande competência. É um prazer mesmo estar aqui. Essa fala que o Pedro disse agora é um termo que eu acabo sempre utilizando, né? Desmistificar o PSA. Eu acabo falando bastante isso também, quando eu estou falando sobre o PSA, apresentando dentro e fora da Sanasa, né? Eu acho que eu entendo assim, pelo menos essa é uma grande missão que a gente tem, falar sempre tecnicamente, mas tentar de uma forma simples, né? Passar com algo que não é reinventar a roda, é algo do dia a dia, é um sistema de gestão, tornar isso cada vez mais palpável para diversos tipos de sistemas, onde tudo sempre é possível aplicar, né? Então, né, só para falar rapidamente, meu nome é Diego, eu sou formado em Ciências Biológicas pela Unicamp, em Campinas, mestrado também pela Unicamp, pelo IB da Unicamp, e desde então eu sempre atuei na área de saneamento, com exceção de uma experiência que eu tive na indústria de cosméticos, na Natura. Aí todo o restante foi na área de saneamento. O meu mestrado foi até em parceria com a Sanasa, que eu era estagiário na época, então já continuei no mestrado, fizemos uma parceria Unicamp-Sanasa na época estava lá lançando a 2914 ainda, e aí também tive experiência de trabalho no Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Vigilância em Saúde, a CGVAN,
Depois na FUNASA, na Superintendência do Paraná, em Curitiba, e prefeituras, né, trabalhei antes também em outras prefeituras, em SAI, e estou na SANASA de volta, né, depois da experiência lá do mestrado, com essa, dentro da gerência, eu atuo na gerência onde nós elaboramos e organizamos o plano de segurança da água. Então, vamos embora para essa roda de conversa aí. O Dai, seu microfone está desativado. Deixa eu só fazer um complemento. Complemento, além dessa parte profissional, só para já de antemão dar uma explicação. Além disso, eu sou pai do João e do Matheus também, que são 2 moleques pequenos aqui, então qualquer coisa, qualquer grito, alguma coisa, uma bagunça, uma invasão aqui, que esse é o quarto de um deles, já está explicado, tá? A gente vai lidando aí. Perfeito. Também, se qualquer latido é o Cookie, tá? Que ele fica quieto, o vereador, a participar de uma live, viu? Eu vou começar aqui, gente, porque muita gente não sabe o que é PSA, essa sigla, o que é. Então, vamos começar com a explicação, né? Que é o PSA, né? E por que eu vou começar perguntando isso? Para a Rosiane aí, que é uma grande referência no tema, né? Rosiane, para você pode falar para a gente como surgiu o PSA, qual que é o histórico, o que é, afinal, o que é PSA? Ok, vamos fazer um histórico mesmo para a gente poder, né, introduzir e entender como que isso chegou no setor saneamento. Em 2003, a OMS fez um evento em Genebra, deixa eu pegar o nome aqui, um evento internacional cujo nome foi Estratégia de Gestão de Risco em Águas para Consumo Humano. Ali começou-se a discutir e, no ano seguinte, foi publicado o Guideline, né, que já tinha um capítulo de plano de segurança da água. Qual foi a filosofia naquela discussão dos peritos da OMS? Entendendo o seguinte, todo o país tinha a sua portaria de padrão de potabilidade, que isso é da própria governabilidade do país, né? O Brasil tinha, né, outros países sim, né? E a discussão foi, será que só atender o padrão de potabilidade dá uma segurança da água? Né? Será que eu não trago mais metodologia? Quais metodologias que eu posso estar trazendo para o setor de saneamento, aonde eu consigo trabalhar com gerenciamento de risco e não se está dentro e se está fora de padrão de potabilidade? E aí que veio o Guideline para falar assim, setor saneamento, né? Desenvolva a metodologia, está aqui, mas elabore, implemente os seus planos de segurança da água, traga a figura do gerenciamento de risco para o seu sistema, crie essa figura, e hoje falo até por mim mesmo, que eu acho que o sistema de abastecimento de água teria que ter um gestor de risco na questão de segurança da água, né? Aquele que é responsável pelo plano, que também pode se configurar com essa palavra de gestor de risco, porque o sistema, quanto mais complexo, mais ele precisa de um profissional especializado em gerenciamento de risco com relação à segurança da água, né? Então, começa esse histórico aí, e a gente tem uma primeira publicação internacional. No Brasil, no ano seguinte, a gente teve até, eu estou falando, eu não conheço todos os itens que aconteceram no Brasil, mas posso falar da minha experiência. Em 2005, no IPEM, Instituto de Pesquisa em Energia Nuclear, um projeto FAPESP começou a discutir aqui no estado de São Paulo a questão do plano de segurança da água, né? Naquela ocasião, a gente até queria, e eu fui convidada pela professora Maria Aparecida Pires, do IPEM, para fazer parte da equipe, que era a gente ia desenvolver, adaptar a metodologia, não adaptar, né, mas trazer, porque a metodologia do guia para um sistema de abastecimento de água do estado de São Paulo, mas nós não fomos, não demos, né, não foi produtivo, porque não tinha legislação no Brasil, e aí o pesquisador que estava avaliando o projeto da FAPESP disse que aquilo não era momento para discutir plano de segurança da água. Então, o projeto foi abortado nessa parte com relação ao plano de segurança da água, e aí a gente começou a ver que, né, a portaria, a 2004, a 518, vamos fazer um histórico, né? Coloca num artigo, estou pegando aqui o artigo 9º, que cabe ao responsável pelo sistema de abastecimento de água, ou seja, a gente começa a ver na legislação que
quem tem que elaborar o plano é o sistema de abastecimento de água. Ele pode convidar quem ele quiser. E aí a gente tem algumas legislações, algumas publicações que dizem, olha, tragam, convidem o setor A, B ou C. Né? A gente vai depois discutir isso. Mas ele já traz aí, em 2004, a portaria do Ministério da Saúde, falando que o responsável pela operação do sistema de abastecimento devia manter a avaliação sistemática do sistema sob a perspectiva do risco à saúde com base na ocupação. Aí vem a palavra bacilo, contribuinte histórico da característica, mas ele não cita plano de segurança da água. Então, foi um artigo que teve uma boa intenção, mas ninguém aplicou no Brasil. Né? Talvez não tenha aplicado porque a gente ainda estava, né, muito primário ainda nessa discussão, talvez o artigo não remeteu a uma metodologia, então como é que a gente trabalha um plano de segurança sem uma metodologia, né? Então eu acho que teve essa boa vontade da portaria, mas não teve a eficiência do artigo, né? Depois, em 2011, né, aí a portaria 2914 vem trazendo que compete a mesma coisa, e ela reforça e começa a introduzir mais ainda a questão da avaliação do risco, de gerenciamento do risco, e aí ela traz no item E, né, falando da qualidade da água distribuída conforme os princípios do Plano de Segurança da Água, recomendado pela OMS. O Brasil é signatário da OMS, portanto, é importante a gente referendar a OMS, o setor saúde tem a referência na OMS, né? E aí ele fala, né, o definido de diretriz. E aí ele vem trazendo a importância do sistema fazer os seus planos em 2011, né? E provavelmente a partir de 2011 alguns saíram na frente, alguns sistemas de abastecimento buscando sozinho não a metodologia trazendo, mas elaborando o seu plano de segurança da água. Agora a portaria 888 vem trazendo, né, na disposição final, uma coisa assim que eu acho ainda muito confuso, que traz que a autoridade sanitária pode pedir o plano, se precisar, o plano de amostragem, o sistema entrega, mas tem que entregar o plano de segurança, e aí ele também remete o plano, mas não traz o como, né? O funcionamento e o fluxo. Eu acho que isso que é muito importante. Nesse ano, o Brasil ele traz uma publicação da norma da BNT, né? A 17080, se vocês estão vendo aqui, né? Essa é a primeira norma nacional onde vários setores imbuídos solicitaram para a BNT para fazer no CB177. O que é o CB177? Comitê Brasileiro de Saneamento Básico, onde vem trazendo todas as normas, e essa é uma norma do CB177 que vem trazendo a norma de plano de segurança da água, ou seja, de princípios e diretrizes para elaboração e implementação, baseado no OMS, trazendo a lógica do OMS, a matriz da OMS, referenda aqui, né? E aí eu vou ler o que significa o plano de segurança da água. Então, a gente vem trazendo histórico e vem trazendo essa questão no setor saneamento, e a norma, ela reafirma, eu quero ler aqui, o que é o Plano de Segurança da Água, que é um documento baseado na metodologia integrada de avaliação e gestão de risco, que engloba todas as etapas do abastecimento de água, desde o manancial até o ponto de consumo, visando desenvolver medida de controle para assegurar o fornecimento de água segura. Então, o que é o Plano de Segurança da Água? É um documento, né, que vem trazendo o levantamento dos pontos de controle crítico, que a gente chama, em termos práticos, e que você traz as medidas de controle. Então, ou seja, é um documento robusto de gerenciamento de risco e que vem trazendo aí a responsabilidade do sistema de abastecimento de água. Se a gente abrir o plano de segurança da água, tem outros entes também responsáveis, não pela elaboração do plano, mas pelo gerenciamento do risco, né, do conjunto que a gente pensa aí. Em poucas palavras, ou muitas palavras, passei demais aqui, é isso aí. Não, muito bom, professora. A gente precisava dessa explicação, né? Só colocar, eu vou fazer uma pergunta agora para a professora Ângela, mas só para colocar, eu aprendi o que era PSA, acho que há uns 2 anos atrás, né, num curso que eu fiz com a Ângela e com a professora Rosiane. Então, parece que tem toda essa parte da importância para a gente que trabalha, que atua no saneamento, com a parte de engenharia, de operação. A Ângela aí tem essa parte prática, né? Quais são os problemas, se é fácil aplicar, o que a gente tem que fazer. Então, ela é uma referência não só dos livros de dimensionamento e tal, mas como é que isso funciona na operação, né? Então, a pergunta que eu tenho para a Ângela é o seguinte: Ângela, quais são os desafios para a elaboração e, de fato, implementação do PSA, né, geral, ou também no Brasil, né? Quais são os desafios, né? O que você tem sentido nisso?
Então, Dai, são muitos, né? A gente poderia ficar aqui aí toda a live falando só desses desafios, né? Que são inúmeros. Eu acho que todos aqui concordam que não é fácil, né? Tirar um PSA do papel, né? Não só a elaboração, mas principalmente depois a implementação. Então, eu acho que dá para a gente separar de forma bem prática aqui, objetiva, né? A resposta de duas formas. Considerando a elaboração, que eu acho que é onde a grande maioria, quer dizer, a grande maioria daqueles que começaram a fazer PSA estão, porque eu acho que são pouquíssimos os que elaboraram e implementaram, estão com o PSA em prática, né? Então, existe uma diferença muito grande entre elaborar e implementar. Mas eu diria que os desafios para elaboração, o primeiro, vamos dizer assim, em termos de elaboração mesmo do PSA. Toda a metodologia da OMS, né, quando a gente faz a leitura e entende a questão da exposição, de entender a exposição com que um certo evento perigoso, com a frequência com que ele acontece, a probabilidade com que ele acontece, causando um perigo na água, seja um perigo químico, microbiológico, ou até um desabastecimento parcial ou total, a importância do histórico de dados do sistema para poder entender essa ponderação. Porque senão não é feita análise de risco. Então, assim, falando das nossas experiências, né, a principal dificuldade, né, quando fomos contratados para fazer os PSAs, foram alguns sistemas onde nós não tínhamos dados, ou tínhamos alguns poucos dados sem consistência, a ponto da gente conseguir entender a exposição, a probabilidade de ocorrência daquele evento perigoso. Então, a gente até criou uma regra, né, que num trabalho que a gente fez, num contrato guarda-chuva, que eram várias cidades, né, do mesmo cliente, aonde a gente colocou, olha, para você, né, para a cidade se candidatar a fazer o PSA, ela tem que ter minimamente um histórico aí de 2, 3 anos, no mínimo 3 anos, vamos dizer assim, seria o ideal, de dados de qualidade da água, de funcionamento da ETA, de procedimentos operacionais, de um as-built das unidades do sistema de abastecimento, porque senão a gente não consegue, eu acho que nem a consultoria externa e tampouco a equipe interna consegue avaliar risco sem essas informações. Então, o primeiro desafio, eu acho que é a desorganização, a falta de informações que a gente tem dos sistemas que querem fazer PSA. Então, fazer PSA, quando a gente não tem esse histórico de forma sistematizada, tem alguns papéis, ou tem registros que não estão ainda, talvez, na forma digital, é muito complicado, porque é muito difícil trabalhar a exposição e entender a relação entre essas variáveis. Eu diria que existe uma outra questão, que é a dificuldade, e isso a gente tem participado também, porque nós elaboramos, né, como Hidrosan, 33 PSAs, mas prestamos consultoria para outros clientes que quiseram elaborar o PSA internamente e ter a nossa consultoria, o nosso apoio para a elaboração. A gente tem sentido, daqueles que participamos, uma dificuldade muito grande de tempo, porque as atividades do PSA concorrem com as atividades do dia a dia, que é o quê? Produzir água. Então, a gente vê que entre produzir água e resolver os problemas do dia a dia e parar para fazer toda essa análise, né, eu estou dizendo na elaboração, né, a gente tem visto que é muito difícil. Então, eu diria que hoje, aonde a gente tentou ajudar alguns clientes na elaboração interna, foi uma tarefa muito, muito árdua e algumas sem sucesso, em função de tempo disponível aí para a elaboração desse PSA, tá? Então, eu diria que esses são os desafios na elaboração. E na implementação, eu acho que a gente ainda está engatinhando. Eu tenho muito medo de ver os PSAs virando planos de alerta. Por quê? Porque são tantos problemas e tantas medidas de controle de infraestrutura que a gente ainda tem que executar. Por exemplo, precisa reformar a ETA para ela passar a operar e olhando para a prevenção de risco.
Precisa trocar meio filtrante, precisa construir um reservatório para lavar filtro, precisa acertar o decantador, precisa acertar a mistura rápida. Então, como falar de prevenção de risco, sendo que a gente tem uma etapa ainda de projeto e obra para que a ETA funcione adequadamente? Então, elaborar ok, porque a gente chama atenção daquilo que está muito crítico, para implementar as medidas de controle. Agora, implementar as medidas de controle e praticar a prevenção de risco, eu diria que a gente ainda está engatinhando, porque tem muita ETA em situação muito ruim, tá bom? É triste, né, Ângela? Exatamente. Eu lembro no seu curso que você contava os exemplos de ETA, assim, que você abria o filtro, você achava que você estava, né, numa ETE, né? E é triste, né? É triste, porque é a água que as pessoas tomam, né? E aí dela vem um monte de outras coisas, né, que a gente acaba tendo, né? Eu queria agora fazer também uma pergunta para a professora Rosângela. Tem bastante experiência, né? A Sabesp aqui é uma das maiores companhias que a gente tem. A pergunta que eu queria fazer para a Rosângela aqui, deixa eu ver aqui. Professora Rosângela, quais são, né, na sua visão, os benefícios do PSA para o sistema em geral e também para o consumidor, né? Porque, na verdade, é ele, né, que vai sentir. Quais são esses benefícios, professora? Então, a minha experiência, né, ela vem de assim, meio diferente do que foi colocado pela Ângela, né? Que ela já pegou um Brasil com experiências diferentes, e eu venho aí de uma Sabesp com uma coisa mais uniforme, um tratamento afinado, né? E encontrei, sim, dificuldades, até tocando aí no assunto da Ângela, né? De tempo para se fazer PSA. E outra coisa, uma coisa que eu acho que é muito importante é ter apoio da autoridade funcional. Se você não tem apoio da autoridade funcional, às vezes o PSA acaba não andando, porque quando você tem apoio, você vai arrumar tempo, você vai arrumar gente, você vai arrumar recursos, entendeu? Então, eu acho que é uma das coisas que eu acho que pega para o PSA. Mas quando você consegue elaborar e implantar, o que você encontra, né? Uma metodologia de melhoria de processos internos. Eu acho que a palavra mágica em termos de benefício para o sistema é a palavra integração. É onde eu vejo integração dos funcionários, funcionários de etapas diferentes do tratamento, assim, desde o manancial até a distribuição, que geralmente são nichos assim que trabalham separadamente. Quando você fala no PSA, você acaba integrando e eles enxergando o mundo de cada um. E isso eu achei que foi uma das coisas mais ricas que a gente encontrou no PSA. Um entendendo a área do outro e colaborando. Foi muito rico a experiência que eu tive, né? E quando você consegue também, você consegue priorizar investimentos no planejamento da empresa, né? Já que você está com graus de risco, né? Que você consegue dar essa priorização. Bom, a cultura de gestão de risco é o principal diferencial desse processo, né? Então, é uma coisa que você tem que trabalhar vislumbrando, né? Que você vai ter soluções, você não vai chegar a ter problema, você vai solucionar, mitigar aquele problema antes. Então, isso é um grande benefício para o sistema. Outra coisa que eu observei, numa avaliação de PSA para sistemas produtores, foi identificado que a integração entre os sistemas era um fator relevante na redução do risco de disponibilidade, onde você pôde jogar água de um sistema para o outro. Isso foi visto na crise hídrica, que foi contornado para não faltar água, né? Então, isso foi uma coisa que se descobriu com a crise hídrica. E outra coisa seria a formação de equipe, né? O maior envolvimento de todas as áreas que fazem parte do processo, né? Ganhando das conclusões e melhoria da operação, devido a essa troca de informação e aprendizado
do próprio sistema, né? Agora, em relação ao consumidor, né, os benefícios para o consumidor, o PSA ele já tem uma frase que é tipo assim, já é um carimbo dele, né? Água boa e segura para o consumo humano que tenha confiança dos consumidores. Essa é a primeira lição de casa quando você vai ter uma aula de PSA, né? E ela já diz tudo aí quando eu falo de consumidor. E aí o que eu vejo também? Você acaba não tendo doenças por conta que a população bebe uma água potável, doenças de veiculação hídrica, né? O sistema de saúde ele não desperdiça verba com doenças de veiculação hídrica por conta da água ingerida, né? E o consumidor, quando ele obtém essa confiança no sistema que ele toma água, ele não vai buscar outras fontes de água insegura. Então, eu acho que aí, não sei se alguém quer complementar alguma coisa do que eu falei, e aí eu respondi a pergunta, Daiane. Sim, é legal, né? Acho que conseguiu responder bem aí. Alguém quer complementar? Antes de eu fazer a pergunta para o Diego? A minha sugestão é que tu faça para o Diego e depois na fala a pessoa pode complementar. Eu acho que fica pode melhor. dar essa comentada, né? Diego, o Diego da Sanasa, né? A Sanasa é uma empresa, é uma concessionária que é bastante falada pelo PSA, né? Pelos efeitos que ele trouxe, né? Então, Diego, para você fica a pergunta: como a colaboração entre setores públicos e privado podem fortalecer a implementação do plano de segurança d'água? Certo, vamos lá. Só aproveitando o gancho, então, para complementar, né? Só para concordar com o que os colegas falaram, eu também sempre costumo dizer isso, né? A segurança da água para o consumidor não dispensa explicações, e para a empresa esse é um ativo, a confiança, né? A confiança do cliente, o consumidor, ao mesmo tempo que ele é o nosso foco principal em saúde, na parte da saúde pública, ele é o foco como um cliente, é ele que está consumindo um produto final que é a água, né? A empresa de saneamento, bem ou mal, ela trabalha com uma indústria da água que pega uma matéria-prima bruta e tem que transformar aquilo em um produto final que é a água potável. Então, o cliente ele não deixa de ser o consumidor deixa de ser um cliente, e a confiança que ele tem na empresa é um ativo muito, muito valioso, né? De que aquela água realmente está boa, está apta e segura, né? Com relação, então, a essa pergunta, a questão da colaboração, né, entre os setores, eu vou até além, né? Não só, independente de ser público e privado, eu acho que a colaboração ela é fundamental, né, para o plano de segurança sair da elaboração e ir para a prática. Independente de ser público e privado, eu entendo, né? O público e privado, eu acho que ficam até num âmbito menos importante nesse aspecto, porque, volto nisso depois, mas assim, eu acho que ser público ou privado, o mais importante é a relação, ter um sistema bem montado com metas e ações. E se a gestão é pública ou privada, eu acho que vai importar menos. Tendo meta, tendo ações e resultados, eu acho que esse é o caminho. Agora, dentro dessa que eu disse que é para mim, a integração, como a Rosângela trouxe, eu sempre marco muito isso também, não tem como fazer um PSA sem integrar, e integrar significa interno e externo. Então, a gente tem lá os stakeholders, que a gente pode chamar, né, envolvidos em um PSA. Então, aí, considerando, por exemplo, uma estrutura de água segura para consumo humano, o PSA, no meu entendimento, ele é parte disso. Então, dentro de toda uma estrutura montada dessa trama, saneamento como uma grande área, o PSA, que por definição de lei parte da empresa de saneamento, do sistema de abastecimento de água, ele é parte disso. E vai ter diversos stakeholders, públicos e privados, setor público e privado. A gente vai ter relações com órgãos fiscalizadores, no caso o CETESB em São Paulo, vai ter relação com comitês de bacias para fazer gestão de recursos hídricos, com as concessionárias de rodovias que passam em torno de captação, também a gente considera, né, como um parceiro ali, prefeituras a montante do nosso manancial, Ministério Público, Autoridade de Saúde Pública, seja o Ministério da Saúde, as municipais, outras empresas de saneamento que podem ser públicas ou privadas, enfim, o consumidor como um grande stakeholder, a imprensa, por exemplo, e a mídia, né, trabalhando essa ideia de desmistificar o PSA, que nada mais é do que a avaliação, gestão e comunicação de risco. A imprensa
na minha opinião, um stakeholder importantíssimo para poder comunicar de uma forma clara, sem alarde, qualquer situação de risco, que evidentemente existe em qualquer sistema do mundo. Então, essa relação toda entre todo mundo, e todos esses atores nesse cenário todo, então temos aí setores público e privado, a colaboração entre eles, a integração entre eles, sem falar nos setores internos de uma empresa, por exemplo, aqui seriam nossos stakeholders internos, diferentes setores, como a Rosângela trouxe, né? Às vezes, numa empresa um pouco maior, como a Sabesp, a Sanasa também tem esse caso, diversas gerências, diversas coordenadorias que cuidam de cada etapa do processo, cada um ali faz o seu trabalho, mas integrar tudo isso também também é um desafio. Então, a colaboração entre todos esses entes, seja internos, externos, setores público e privado, ela é, de fato, fundamental. Daí é a diferença de sair do PSA do papel para, de fato, implementar ele, na minha opinião. Muito legal, Diego, muito agregador, né, o que você falou, né? Sanasa está aqui, eu moro em Jundiaí, aqui do lado, né? Esse ano a gente teve aqui o DAI aqui de Jundiaí também implementado. Acho que a Ângela e a Rosiane participaram, né? Eu queria fazer também, continuando as perguntas, vou voltar lá para a Rosiane. Rosiane, qual que é a importância, né, do plano de segurança da água em diferentes contextos, né? Nas áreas urbanas, que a gente está vendo, que a gente está com exemplos aqui, né, que são, né, e nas áreas rurais, né? Qual que é a importância? Como é que ele está acontecendo nessas áreas? Está acontecendo? O que você tem aí para poder passar para a gente sobre isso? Então, vamos lá. Deixa eu só, antes de fazer trazer uma fala da Ângela, do Diego e da Rosângela, complementando aí o que eu acho também, o que a Ângela falou, às vezes, né, a equipe está sobrecarregada, ela começa a escrever o plano, depois ela abandona, né? Isso já aconteceu comigo e é uma frustração, né, Ângela? Porque, assim, você está no grupo, está toda a equipe imbuída aí para elaborar o plano e, de repente, tem uma carga muito grande para principalmente quem está responsável pelo plano, e o plano murcha, né? Então, isso é importante que a alta direção, como a Rosângela falou, tenha o conhecimento. Mas agora, só que assim, eu vou um pouco além, eu acho que a alta direção não tem que ter vontade, ela tem que ter responsabilidade, né? A legislação já está dito isso, então a alta direção precisa ter essa responsabilidade de realmente elaborar, né, trazer o grupo para elaborar o plano de segurança da água, né? Isso eu acho que é fundamental com relação a isso. Com a integração, pode ser o menor sistema, que eu já eu fiz um plano, um sistema bem pequenininho, de 5 mil habitantes, o plano traz a integração, porque quem está lá na ETA, quem está fazendo análise, não é a mesma pessoa, né? Então, assim, a importância do plano de estar integrando a equipe, e não só integrando para integrar, é que cada um tem os seus problemas e um passa para o outro, e a gente acaba tendo conhecimento macro das dificuldades do sistema de abastecimento. Uma outra coisa importante do plano, tem plano de segurança da água, que hoje já está vinculado ao Plano Municipal de Saneamento Básico, né? E já coloca a questão do custo, priorizando, porque ele já elencou, através dos pontos de controle crítico, como é a ordem de prioridade do seu investimento. E isso, para o setor de saneamento, é fundamental, né? Isso é política pública. Uma outra coisa que o Diego está falando aqui, e a gente tem uma experiência no PCJ, né, Diego? Né? A experiência do PCJ é fantástica. Se alguém pudesse fazer parecido, não sei, eu não conheço se tem parecido, o Comitê de Bacia traz dentro da política do comitê a diretriz de elaborar os seus sistemas, o sistema de abastecimento, elaborar os seus planos municipais de segurança da água. Provavelmente, em breve, aí, o PCJ vai fazer um plano regional de segurança da água, né? Porque a gente tem que atrelar as questões desses fluxos. Então, assim, a gente precisa realmente, né, tá trazendo essas questões da importância. Falando de área urbana e área rural, o que acontece hoje, né? Quando você faz um plano de segurança da água, vamos falar de companhia, de sistema de abastecimento, a gente olha muito para o urbano, né? As áreas rurais estão negligenciadas nos planos de segurança da água, né? A gente está começando a falar da importância,
Já tem sistema que dá dizer, eu vou fazer também do rural, vamos fazer separado ou junto. Então, assim, se eu puder falar aqui, na atualização dos seus planos de segurança da água, usem, né, a parte do rural, aonde você abastece aquela população. Se você não abastece, aí é mais complicado colocar isso, né? Eu estou falando de regime de concessão, porque tem área rural que não estão na concessão, portanto, é muito complicado trazer isso. Então, a gente, não vou falar disso aqui, mas isso é um recorte importante quando a gente traz na figura da responsabilidade de elaborar. Mas é importante a gente pensar no urbano ou no rural, sim, com relação à segurança da água. A experiência internacional tem a FUNASA, que eu lembre, né, a FUNASA hoje está no stand-by, a gente espera aí em breve que a FUNASA, né, reavive e traga essa questão do saneamento rural. A FUNASA, né, alguns anos atrás, fomentou o plano de segurança da água no meio rural, né, trazendo aí a metodologia e a adaptação. Então, acho que essas são as experiências aí e vamos focar nisso, né? Mas o urbano e rural, a gente precisa trazer onde tem gente, como a Rosângela falou, tem que tomar água potável, né? Seja ela morando na área urbana, seja morando na área rural. Posso complementar rapidinho? Por favor, Diego. Além desse âmbito, né, só para até mostrar o tamanho não da importância, como vocês já colocaram, mas da aplicabilidade do plano de segurança, saindo dessa caixinha, tem aplicação no urbano, tem aplicação no rural, mas a quantidade de surtos que acontecem em águas recreacionais é incrível. E águas recreacionais, enfim, o plano de segurança ele pode ser aplicado dentro de parques, de clubes, dentro de hospitais, por exemplo. Então, só para que assim, as pessoas técnicas da área sabem disso, mas no YouTube, como não é um evento fechado, acredito que gente que é leigo, então assim, é possível aplicar essa metodologia, esse sistema de gestão em diversos tipos de matrizes, né? Rural, urbano, ou como eu falei, águas recreacionais. Tem um artigo, vários artigos mostram isso, mas teve um que eu peguei de 2022, o foco era de protozoários patogênicos, surtos de protozoários patogênicos em ambientes veiculados pela água. Mas assim, nem era um highlight do paper falar que era recreacional. O highlight era a quantidade, era um review de 2017 a 21, 250 e poucos surtos documentados. Eles chamavam mais a atenção que era todos, ou praticamente todos, em países desenvolvidos, e não porque, será que não acontece em desenvolvimento, mas sim a capacidade de diagnóstico, trazer todo esse contexto, mas na hora que você pega ali a listagem, a quantidade de água em águas recreacionais tratadas é absurdo. Então, assim, o tamanho que você pode aplicar esse sistema de plano de segurança em diferentes matrizes também. Já vim em hospital também, viu, Diego? Já vim em hospital aplicando a metodologia, né? É isso aí. Legal. Concordo. É muito legal, só para complementar, né? Isso daí foi um tema essa semana no nosso grupo, né? Essa questão da parte recreativa, porque teve o assunto com piscina, de um vídeo que estava falando uma dosagem muito acima do permitido de cobre, né? É importante, toda vez que tudo que a gente tem de contato com a água, ela está entrando, a gente tem que pensar em PSA, porque as pessoas esquecem, mas as doenças e tudo vem com a água, né? Tá tudo muito linkado, né? Então, o pessoal simplesmente esquece da água, mas a água está em tudo. Eu achei muito legal a sua colocação. Muito obrigada, viu, Diego? Ângela, eu queria perguntar para você, na sua visão, que na verdade é verdade, né? Mas assim, por que no Brasil não foi dado a real importância para o PSA? E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, o pessoal nem sabe o que é PSA, né? Então já começa aí. Se fosse importante, o pessoal sabia, você não vê na mídia, você não vê nada. E por que no Brasil não é dada essa importância? Não precisa? Por que é a sua visão sobre isso? Oi, Dai, pergunta difícil. Não, então, eu acho que você já respondeu a principal causa. Eu acredito que é um desconhecimento e uma confusão, porque realmente são muitos planos, né? A gente tem o plano de segurança hídrica, tem o plano de segurança da água, tem o plano municipal de saneamento básico, tem plano diretor de água. Então, eu acho que existe essa falta de conhecimento do que são todos esses planos e que são planos diferentes. Eles devem estar todos integrados, com certeza existe uma correlação entre esses planos, mas, por exemplo, plano de segurança hídrica não tem nada a ver com plano de segurança da água. Então, a gente vê isso
em várias falas, né, mesmo de pessoas do meio técnico, que as pessoas não sabem que PSA não é PSH e ficam na dúvida do que é realmente o PSA. Eu acho que então, esse é um fator, esse desconhecimento. Então, eu acho que ótimo que estamos aqui numa live divulgando, porque eu acho que todos que estão aqui hoje e todos que estão assistindo são disseminadores desse conhecimento. Então, ótimo, porque a gente tem que propagar isso cada vez mais nas mídias para que o PSA ganhe força. Acho também que tem uma falta, talvez, uma dificuldade da própria exigência do PSA. Infelizmente, a gente ainda vê, em alguns casos, o PSA sendo elaborado, poucos, porque alguém solicitou. Então, na verdade, a hora que todos entenderem que o PSA, os benefícios do PSA e a responsabilidade que está envolvido quando vocês produzem água para abastecimento público, que a gente está falando de saúde pública, acabamos de falar aqui que a gente está falando de risco microbiológico que mata amanhã, né? Risco químico. Então, quando a gente pensa nessa responsabilidade, todo mundo tinha que estar fazendo o PSA para ontem, entendendo que isso é um recurso de prevenção de risco, porque a gente está falando de vidas. Né? Mas, infelizmente, eu acho que existe uma força motriz, que é o quê? A exigência e a fiscalização, e talvez essa força impulsionadora ela não é tão eficiente aqui, entendeu? Então, eu não vejo, mesmo na portaria, eu acho que a portaria teve um avanço da questão do PSA, por isso até que eu acho que tomou essa proporção nos últimos anos, porque eu acho que veio um assunto e tomou um pouco mais de força, porém, eu acho que ainda muito tímido. Então, eu acho que tinha que estar com uma exigência, tinha que ter fiscalização, aí os que fizerem vão entender o benefício e talvez a gente entre numa rotina de elaboração e implementação de PSA sem volta. Mas eu acho que a gente ainda está engatinhando. Muito bom, Ângela. Só para colocar, e a questão da fiscalização, é importante o pessoal entender, que nem, por exemplo, eu moro numa cidade que até você, a Rosiane participaram, Jundiaí, que é uma referência, né, as estações e tal, foi feito agora o PSA, mas, por exemplo, eu moro nessa cidade, onde eu moro, teve moradores que reclamaram, visível, você via água contaminada dentro do próprio condomínio. Então, assim, gente, é importante que todo mundo enxergue essa responsabilidade, porque assim, você recebe água, ok, se contamina para dentro, porque é a água, então é importante o PSA, porque as pessoas aí vão saber onde cobrar, o que cobrar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A água, ela traz o quê? Ela traz essa questão das doenças, né, Ângela? E às vezes você não fica doente hoje com uma dor de barriga, vai ser daqui um ano que você vai ver, né, o resultado disso, né? Era só para complementar, né? Eu tô aqui na briga. E Daiane, dor de barriga é na hora. Na hora. Exatamente, mas tem muita coisa, né? O pior agora, é quando... contaminante químico é uma coisa muito complexa, né? Exatamente. Uhum. Eu até sempre falo pro pessoal, gente, anote aí, assista, tá no Amazon Prime um filme chamado O Preço da Verdade, que conta o que aconteceu lá, uma contaminação que aconteceu nos Estados Unidos, na Virgínia, e que levou pessoas a morrerem de câncer, de um monte de outras coisas. Então, a água é importante, né? Era só para poder colocar isso aí para o pessoal que está assistindo, às vezes que não é da área, né? Continuando aqui, as perguntas aqui estão muito boas, né? Eu queria perguntar aqui para a Rosiane, no PSA, qual que é o papel da agência reguladora? Qual que é o papel da saúde? Qual que é o papel dos recursos, dos órgãos de recursos hídricos, do meio ambiente? Qual que é o papel dessas entidades no PSA? Se eles têm um papel, ainda estão engatinhando? O que você tem para dizer para a gente, Rosângela? É para a Rosiane ou para a Rosângela? Você falou Rosiane. Rosângela, desculpa. É que daí eu confundi aí com o comecinho. Bom, essa também é uma pergunta difícil. No meu entender, né? Bom, o PSA, a gente ainda não tem claro quem tem que receber os PSAs, né? Então, é uma coisa que a gente ainda está engatinhando com essa responsabilidade. Em relação à agência reguladora, ela já tem a palavra, ela regula, e os sistemas de abastecimento,
já pagam para a agência para serem regulados, ok? E desta forma, né, então você vê, eu acho, né, é uma coisa do meu achômetro aqui, depois nós estamos numa roda de conversa, as pessoas podem colocar a sua opinião, que eu acho que quem deveria receber seria a agência reguladora, mas assim, até como uma parceira, né, de contribuição, fazer uma parceria com os sistemas de abastecimento, e assim, no caso até de você reconhecer no PSA melhorias, ela até poder ajudar até com recursos para aquelas melhorias acontecerem, entendeu? Então, eu acho que a agência reguladora, além de regular, ela pode ser uma parceira e ajudar também nos PSAs em relação a essas melhorias, né? Deixa eu ver aqui. E assim, eu vejo também o PSA muito mais ligado ao saneamento do que à saúde, né? Porque hoje está lá na lei que a vigilância sanitária pode estar solicitando, né? Como até o Ministério Público também tem solicitado, mas eu vejo até dentro mais da agência reguladora e vejo dessa forma como parceria. Bom, em relação à agência reguladora, eu vejo dessa forma. Em relação até à parte da saúde, o papel relevante da vigilância é saber como está a qualidade da água distribuída e não fiscalizar os PSAs. Eu acho que a saúde ela nem tem perna para fiscalizar PSA. Ela tem acesso a todos os dados de todos os controles sanitários, né? Dos sistemas de abastecimento, plano de amostragem, análises, e ela tem o papel, no meu ver, de interpretar esses dados e divulgar o que ela conclui disso daí. Por isso que eu falo que essa pergunta ela é muito difícil também, né? Achar o que os outros devem fazer, mas é um conceito que eu trago para mim. O fato até porque ela tem acesso a tudo isso, então ela tem que avaliar, interpretar e divulgar, no meu ver, não fiscalizar o PSA. E outra coisa, o PSA, na minha visão, ele não deve ser aprovado por ninguém, entendeu? Ele vai fazer com que você veja os seus riscos, mitigue e desenvolva, né, implante, né, tudo isso, melhore o seu sistema. Então, eu não acho que um PSA deve ser aprovado por alguém, né? Agora, em relação a recursos hídricos e meio ambiente, que eu vejo que eles estão juntos, eu vejo eles como um ponto crítico, onde eles têm que trabalhar bastante, no manancial, na fiscalização do que vai para o manancial, né? Hoje em dia, você tem que cuidar do manancial até para isso não impactar na estação de tratamento de água, né? Porque vai se jogando muita coisa no manancial, daqui a pouco você tem que envolver altas tecnologias numa estação de tratamento de água por conta do que você tem no seu manancial. Então, eu acho que o papel deles é nessa fiscalização, para não comprometer a água também depois, né, no próprio tratamento, né? Evitando que você gaste tanto dinheiro também em novas tecnologias, né? Que hoje, por exemplo, a Sabesp aplica novas tecnologias conforme há uma necessidade, mas é uma verba que você pode estar jogando até para fazer outras coisas para chegar no marco legal, né? E não, você, por causa do manancial que está ruim, você tem que aplicar novas coisas e gastar mais dinheiro. Então, eu termino aqui a minha fala. Não sei se vocês querem... Bom, a gente vai complementar depois, né? Depois. Uhum. Ok. Depois a gente complementa, né? Esse tema aí. Eu queria fazer uma outra pergunta, né? Uma última aqui das que a gente tem que colocar, depois eu vou abrir para as perguntas do chat. Para o Diego. Diego, por que até hoje
não tem fomento, na verdade, e recursos tipo, carimbados assim, para contratação de PSA, porque ainda está... a gente não tem isso aqui ainda. Tá. Bom, acho que a contratação, você fala de uma consultoria externa nesse sentido, né? Isso. Eu acho assim, passa por questões que a Ângela comentou anteriormente, então eu vou retomar alguns pontos, tentar complementar. Eu acho que a questão da contratação, as dificuldades, ela é multifatorial, na verdade, não é uma única causa que vai determinar isso. Eu acho que tem aí questões culturais, questões técnicas, questões políticas, financeiras, várias situações envolvidas aí para conseguir a contratação ou não. Financeiras, começando pelas financeiras, que é a mais direta, né? Se não houver, de fato, disponibilidade financeira para a contratação, já barra daí, né? Então, isso acabaria já impedindo. Culturalmente, assim, eu entendo que o PSA ele parte muito de um modo de abordagem sistemática de prevenção de risco, né? E não sei se, no meu entendimento, eu acho que o Brasil não é um país que tem uma mentalidade de prevenção de risco. Isso para qualquer situação, assim, de forma geral. Então, você estabelecer isso, né, de uma forma sistemática e obrigatória, eu acho que é um processo que toda a população, legislação, as regulamentações vão passando. E como a gente comentou aqui, né, um papel nosso, dos profissionais de saneamento, do plano de segurança, cada vez mais mostrar a importância disso. Então, acho que culturalmente também tem, não digo uma barreira, né, mas é uma característica mesmo, essa questão de já ter isso como uma abordagem, né, de prevenção de risco. Tecnicamente, que eu falei, eu volto um pouco nos pontos que a Ângela trouxe, é realmente isso, às vezes é mal compreendido, às vezes ele ou não é pouco compreendido, enfim, fica nessa dificuldade de sair da elaboração e ir para a prática, saber de quem são as responsabilidades. Então, acho que da parte técnica passa um pouco por isso, e aí, enfim, para poder de fato sair da teoria, né? E acho que envolve também algumas questões políticas no sentido política externa e interna, partindo do entendimento que o PSA ele é uma atribuição do sistema de abastecimento, questões políticas externas, como a questão de legislações, como a gente trouxe aqui, né? A gente teve lá a 2914, a portaria 2914, trazendo o plano de segurança como determinando que as companhias tenham um sistema de gestões baseados no plano de segurança. Aí depois na 888 ele ficou como uma recomendação ali no final, atrelada a uma exigência da autoridade de saúde. Então, assim, de uma legislação para outra ele passou e a interpretação acaba ficando conflituosa em alguns casos. Então, acho que ser mais assertivo na legislação em termos de políticas externas ao PSA, né? E a ABNT, como a Rosiane trouxe, foi muito bom, foi muito positivo, né, isso, porque padroniza no Brasil todo a criação, a elaboração dos planos, e questões de políticas internas, no que diz respeito internas, como o PSA parte do sistema de abastecimento, também, como vocês comentaram, eu acho que as dificuldades são no sentido de, principalmente, do engajamento da alta direção. É muito importante que a alta gestão esteja engajada e esteja, de fato, endossando tudo isso, porque quando fica só no corpo técnico, acaba tendo menos força, né? Então, todos esses fatores atrelados, mais aquele inicial que eu falei, que é o financeiro, se a empresa vai ter ou não dinheiro, acabam, eu acho que, limitando um pouco a contratação das empresas, que ao meu ver, é bastante positivo, como a Ângela trouxe, né? Às vezes a empresa não tem um quadro de recursos humanos disponível e o suficiente, seja a parte de conhecimentos do plano de segurança ou até de tempo hábil para poder trabalhar nessas elaborações. Não, perfeito. Gostei bastante da sua colocação, né, Diego? O pessoal que quer complementar, ou eu posso abrindo para as perguntas gerais aqui que estão do pessoal. Tem bastante pergunta aí, gente. Interessante, o pessoal está com bastante dúvida aqui. Eu vou seguir aqui a ordem que elas foram feitas. Vocês querem fazer algum comentário antes de eu começar as perguntas abertas?
A Rô caiu? A Rosiane? A Rosiane caiu, mas a Rosiane já volta. Daqui a pouco, quando ela voltar, eu coloco ela aqui. Tá bom. Eu vou começar com as perguntas aqui, gente. A Nina, ela perguntou assim, gostaria de fazer uma pergunta. O PSA da Sabesp já chegou na Zona Leste e nas regiões mais pobres? Tenho famílias que moram lá e já percebi um gosto horrível nas águas. Ela não especificou o gosto, mas foi esse comentário aqui, gente. Quem responder? Para mim, né? A pergunta eu acho que vai... Nina, o seguinte, a Sabesp, o fato de você ter ou não PSA não significa que você não está fornecendo uma água potável. A Sabesp, ela fornece uma água atendendo todas as legislações envolvidas na distribuição de água, né? Tratamento, distribuição de água. Então, a água que é distribuída pela Sabesp, com certeza, é potável. O fato de você... Assim, o PSA, se chegou na Zona Leste, em regiões mais pobres, não significa... O PSA não está ligado a regiões, e sim a estação de tratamento. Ela vai pegar várias classes de pessoas. Então, não tem que é mais pobre, que se é na Zona Leste. A Sabesp está em fase de elaboração e alguns PSA já foram implantados. Na Zona Leste, está sendo ainda elaborado, né? Então, mas isso não tem a ver com a qualidade da água que você bebe, porque a Sabesp, ela garante a qualidade da água que é fornecida, ok? Independente do PSA. O PSA, por exemplo, na Sabesp, que eu estava trabalhando, porque a partir de amanhã eu estou saindo da Sabesp, e que como é que o PSA, na realidade, ele vai organizar as várias etapas que já existem na Sabesp, porque ninguém inventa nada. Esses processos, pelo menos na Sabesp, eles já existem, entendeu? Então, você vai organizar com os procedimentos que já existem, então você vai estar dando uma organizada, todo o monitoramento de legislação é feito, e se você tem alguma reclamação, eu te indico para você entrar no site da Sabesp, entrar no Fale Conosco, e coloca lá sua reclamação, que eles vão avaliar exatamente a sua região, se apresentou algum problema, ok? Ok, obrigada, né? Gente, eu queria fazer uma outra pergunta aqui da Kátia. A Kátia está sempre acompanhando aí, é uma especialista também em saneamento. A Kátia falou assim, no PCA das concessionárias, considera-se somente as etapas de captação de água, ETA e distribuição? Ou também considera-se o tratamento de esgoto, visto que a jusante de um lançamento pode ter outra captação de água? Nossa, excelente pergunta, Kátia. Quem vai responder aí? A Ângela, a Rosane caiu de novo, aí que está com a parte aí de projeto. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu estou no computador, agora eu estou no meu celular. Então, vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Ângela, você pode responder vai ser o plano B, celular. Daiane, faz a pergunta de novo e outra, o chat eu perdi aqui todas as perguntas. Essa pergunta é muito importante. Por favor. O pessoal saber até onde se abrange PCA. Ela fala assim, a Kátia faz assim, no PCA das concessionárias, considera-se somente a etapa da captação da água, ETA e a distribuição? Ou também considera tratamento de esgoto, visto que a jusante de lançamento pode ter outra captação de água? Isso então, aí. Dai, deixa eu... então, na verdade, eu acho que isso tem um pouco do link que eu comentei antes, da confusão dos planos. Né? Isso aí. Então, gente, o PSA, ele é, sim, da captação até a casa do consumidor. É quem é responsável pelo sistema produtor. Então, o sistema produtor considera do ponto de captação até a casa do consumidor. Agora, o que a gente tem que entender, obviamente, quando a gente faz o PSA, é o que acontece no manancial. A gente não controla o manancial, não é um plano de segurança hídrica onde a gente vai entender quais são os atores,
o que acontece, os afluentes, os pontos de contaminação e etc. O PSA, ele aborda de uma forma mais superficial o que existe no entorno de uso e ocupação do solo, para entender por que naquele ponto da captação tem aquela qualidade, aquela sazonalidade da água, e aí, a partir daí, tenta entender quais seriam as medidas de controle e os pontos de controle para que a gente consiga trabalhar com prevenção de risco considerando aquela água. Agora, o manancial e as questões do manancial é outro plano, que é o plano de segurança hídrica. Obviamente que eles estão correlacionados, porque a gente tem o risco em função daquilo que tem na água, que é função de todo o uso do que acontece na bacia, tá bom? Mas no PSA é do ponto de captação até a casa do consumidor, tá bom? Isso está na OMS, é a metodologia da OMS. A gente não consegue entrar no mérito de controle e ações na bacia onde está o manancial dentro do PSA, tá bom? Então, a questão do tratamento do esgoto não entra no PSA, vai entrar no entendimento, se você está lançando o esgoto num rio e na cidade vizinha está captando a água, ela vai ter que entender que provavelmente tem coliformes e patogênicos e nitrogênio amoniacal que tem naquela água, porque essa cidade lança o esgoto bruto, mas aí é ela que tem que se preparar para conseguir mitigar esses riscos no sistema, né, de abastecimento a partir da captação, tá bom? Legal. Na verdade, não está linkado, mas está ligado. Só complementando aqui, viu, Daiane? Só colocando o que a Ângela, concordo, né? O que a Ângela falou é o que está no OMS. E aí, essa questão dos planos. Quem viu também, publicação do OMS, tem um plano de segurança de saneamento, se alguém já viu. E nessa publicação, ela cita a questão dos esgotos, né? Mas não é o plano de segurança da água, né? Então, é isso que a gente tem que ver, que plano que nós estamos falando, né? Isso é importante. Mas tudo bem, depois eu falo as minhas considerações, porque eu perdi um pouco aqui, depois faz as perguntas e no final eu faço algumas considerações aí na fala da Rosângela lá de quem é quem aí das competências. Posso complementar também essa questão do manancial? Claro. Que é realmente muito complicado, muito polêmico. Eu coloco como sempre, é um desafio, essa questão da água bruta, porque a gente, como eu falei, a empresa de saneamento ela é a indústria da água, ela capta a água que vem e tem que transformar aquilo no produto final, que é a água potável e segura. Então, de fato, a gente não tem ação efetiva sobre o manancial. Quer queira ele recebendo esgoto, como foi a pergunta da Kátia, quer queira recebendo qualquer outro tipo de contaminante natural ou antrópico, né? A gente não tem controle efetivo sobre isso. Mas o que eu, pelo menos, tento colocar isso como um planejamento dentro do plano, são as ações de monitoramento, né? A gente consegue monitorar, pelo menos, pontos de captação e a montante e entender como que funciona aquele entorno. Não olhando só, apesar do plano de segurança da água, ele trazia a responsabilidade do ponto de captação para dentro, a gente não ter autonomia sobre o que vem antes, a gente busca fazer um monitoramento de pontos a montante, entender como é que está aquele uso e ocupação do solo, se está surgindo novas indústrias que são potencialmente poluidoras, como é que está sendo feita a gestão de recursos hídricos via comitê de bacias, por exemplo, as câmaras técnicas, um trabalho feito... vamos dividir num PSA didático, assim, não é isso que ele é, mas tentando trazer uma forma didática, PSA manancial, tratamento e distribuição. Então, esse olhar para o manancial, de uma forma que eu tenha um tempo hábil de reação, se eu monitoro algo que está acontecendo mais a montante, para eu preparar o meu tratamento para determinadas situações, de fato operacionais, ou até suspender a captação, porque aquilo que está descendo não vai ser apto de tratar com um sistema convencional, por exemplo. Então, de fato, é um grande desafio, né, lidar com o manancial e tudo que vem nele, principalmente em sistema lótico, que não está represado, na época de chuva desce de tudo, até sofá, geladeira, enfim, todas as contribuições impensáveis ali. Então é isso, acho que a gente tenta, na verdade, buscar isso, um plano, um monitoramento e para tentar se prevenir em tempo hábil. Não, exatamente, concordo, né? É importante essa visão, muito bom, bem colocado, né, Diego? Eu queria fazer uma outra pergunta que eu achei interessante aqui.
eu acho que essa daí fica mais voltada à professora Rosiane, ao pessoal, porque acho que quando a professora Rosiane estava falando do saneamento rural. E aí, o que fala aqui, né? O Renato, ele faz uma pergunta assim, Renato Brito, ele fala assim, como fica o PSA em áreas indígenas, né? E aí eu acho interessante, porque a professora Rosiane aí indígenas, ou nessas outras cidades que a gente não tem tanto recurso, né? Mas aí abrangendo. Professora, como é que fica aí? Então, quando eu coloquei... Foi o Renato que fez a pergunta? Renato, né? Sim, então, Renato, obrigado. Renato, obrigado pela pergunta. Mas é exatamente para a gente ver que o setor de saneamento ainda está olhando muito para a área urbana, né? Então, aquelas populações que elas são diferenciadas, seja a indígena, a rural, ribeirinha, né? Então, a gente, quilombolas, essas populações, elas devem ser acolhidas e devem ter um programa específico com relação a essa questão, até porque o funcionamento do abastecimento nessas comunidades, eles são diferentes da área urbana. E olha que interessante, quando a gente discute lá no grupo, até responsabilidade técnica, né? Eu nunca trabalhei na questão da área indígena, sentei com a FUNASA algumas questões, mas lembro que lá para trás, quando tinha a competência da FUNASA, a FUNASA capacitava o agente, né? Trazia o agente ambiental, um índio. Então, a gente é diferente. A área rural, o ribeirinho é completamente diferente, mas é possível. Se você for ver algumas publicações na Austrália, a Austrália tem, desde 1999, case específico para algumas áreas, e inclui essas áreas afastadas, que a gente chama, né? Então, a metodologia, ela é para qualquer sistema pode usar, inclusive sistema muito ruim, porque ele vai apontar muitos pontos de controle crítico, né? Mas essas áreas que eu chamo áreas negligenciáveis do saneamento, elas têm que ser foco dessa discussão e trazer até essa metodologia para a gente trazer esses cases, para a gente ver como é que se dá isso nas áreas, né? Vamos falar de áreas isoladas aí, de comunidades diferenciadas e tradicionais. Eu acho que é isso aí. Legal. Eu não sei se tem ou cair, quando a gente cai, a gente fica meio perdido, né, Pedro? A gente fica assim, passando, né? Mas eu queria só, eu não sei se tem mais pergunta, eu estou perdida aqui, Daiane, mas depois eu queria fazer umas considerações, mas faz as perguntas aí. Então, com relação à área indígena, é essa questão. Tá, perfeito. Gente, tem um... Ainda tem bastante pergunta, Rose. Tem, talvez a gente... Talvez valha a pena você fazer as suas considerações que você ia falar das áreas de atuação. Eu só queria colocar, que eu acho que isso é importante, né? Para a gente, assim, quando a gente começa a entender o saneamento, quando a gente traz essa figura, né, do plano de segurança da água na política de saneamento, o plano de segurança da água, ele não é, né, só da política de saúde, né, ele é da política de saneamento. Quando a gente discute a questão das competências intrínsecas, pegando a fala da Rosângela Gilles Raparo, a agência reguladora é fundamental estar com a gente, né, no plano de segurança. Eu concordo com a Rosângela nesse aspecto. O setor saúde é fundamental para fazer análise da qualidade da água. E, aliás, eu até acho que hoje o setor saúde tem que priorizar essas áreas que eu acabei de falar, as quilombolas, áreas rurais, que estão todas sem saber a qualidade da água, né? Então, o programa de vigilância da qualidade da água deveria, sim, no ano que vem, dar prioridade para essas áreas, porque aqui no estado de São Paulo a gente discute, eu acho que não deve ser diferente em outros estados, a falta do conhecimento da qualidade da água que está sendo consumida por essas populações, né, ribeirinhas, rurais e etc., né? Com relação à competência da saúde, acho sim que hoje a robustez está na agência reguladora de fiscalizar o sistema de abastecimento. Esses sistemas são sistemas de engenharia, né, e, por sua vez, precisa de profissionais gabaritados para chegar no sistema de abastecimento de água e fazer uma boa fiscalização. E a mesma coisa é pegar um plano de segurança da água e fazer uma avaliação de pontos de controle crítico e pontos críticos de controle. Acho que quando a gente, né, pegando a fala do Diego com relação ao manancial,
vários planos municipais, ou planos de segurança da água, apontam a questão da contaminação do manancial, sim. Então, nesse aspecto, é importantíssimo a elaboração de planos, que quanto mais a gente vai ver a importância de uma política pública de comitê de bacia com relação aos mananciais. Com relação à saúde, termina aqui, a saúde precisa, né, dar os dados de surto para o sistema de abastecimento, os dados de ocorrências, de notificação, de uma forma rápida e fácil, porque o que a gente vê muito é as pessoas falando que uma água contaminada dá diarreia, eu preciso ter o nexo causal, a gente sabe que dá diarreia, mas eu preciso evidenciar isso, e só evidencia com notificação e cuidado da doença. Esse é o papel da competência intrínseca da saúde, né? Então, se a gente for separar aqui, eu acho que a gente precisa discutir essas competências hoje, né, no marco regulatório, em 2023, onde a gente tem hoje as competências robustas de agência reguladora, da questão do órgão ambiental, que regula a questão, né, do padrão do manancial, né, quando eu falo de padrão, é padrão de valores que estão lá, norteadores de CONAMA, e mais o dado da saúde, que é a vigilância da qualidade da água, e os dados das doenças diarreicas e notificação, e aí eu estendo essa notificação, alguém falou de área contaminada aí, participei de muitas áreas contaminadas aqui, a notificação de pessoas que consomem água com contaminante químico, que não vai ter problema agora, mas pode ter problema daqui a 20, 30 anos, como é que eu trabalho essa questão, né? Então, acho que é isso aí, só pegando a fala da Rosângela. Sim, fechei aqui minha fala, por favor. Não, só gente, na verdade, deixa eu só... então, eu vi que tem muitas perguntas aí que falava aí da parte de saneamento, saúde, que não tinha entendido na realidade que eu tinha colocado, é exatamente isso que a Rosiane falou, entendeu? Até porque eu vi aqui que tem nas perguntas esses questionamentos em relação à vigilância sanitária, fiscalizar ou não, né? Então, eu acho que até resumindo, a Rosiane colocou muito bem e na realidade eu queria estar colocando, porque eu acho que não ficou muito claro. Ah, tá, não, é a pergunta que acho que foi a Glaucia que falou, como a saúde não precisa fiscalizar o PSA, na verdade, é a visão dela, né? Eu entendo também que nem a Rosiane falou, eu acho que a saúde tem sim que fiscalizar, porque ele está linkado a doenças, então a gente tem que ter mais pesquisas, tem que estar tudo linkado. Eu acho que foi isso aí que até a Rosiane também ajudou a complementar isso, né? O setor saúde, eu até entendo que o destaco aqui é a importância, né, para construção em conjunto. Até queria aproveitar aqui a oportunidade para dizer, né, a gente está conseguindo trabalhar agora recentemente, sempre houve, né, uma aproximação entre Sanasa e Devisa, que é o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, da Prefeitura, e aí cada vez mais agora a gente está estreitando isso, a questão não só da Sanasa com o Devisa, mas do PSA com o Devisa, porque as metas, quando a gente fala, né, que o foco é a saúde, que é isso que o PSA propõe, a gente parte das metas em saúde, e a partir disso vai traçar as metas de qualidade, desempenho, até outras, né? Então, assim, a gente está tentando estreitar essa relação no sentido de alinhar quais são os indicadores, as metas e as ações que a gente vai estabelecer no que diz respeito à saúde, olhando para a epidemiologia de cada setor do município, por exemplo, né? Então, até mandar um abraço, que não sei se elas estão assistindo, a gente divulgou lá para elas, mandar um abraço nas figuras da Ellen Fagundes, da Ive, que estão trabalhando, e as outras profissionais também estão trabalhando com a gente nessa relação, porque eu acho muito isso importante estar junto, né? Partir as metas em saúde em conjunto. Não, perfeito, né? Professora Rosiane, eu mudei, coloquei o seu computador, tá? Eu tirei da tela o celular. Mas eu consegui entrar agora? Agora conseguiu, estava melhor. Desculpa, né? Não, eu estava aqui muito ruim, tá? Mas, Diego, a ARES, a agência reguladora, é importantíssima entrar, né? Porque quando a gente fala... Alô, está ouvindo, Diego? Vocês estão me ouvindo? Sim, sem dúvida. Estão me ouvindo? Sim. É o que eu falei no começo, é uma trama muito grande de integração. Sim, estamos sim. Sim, Rose. Muito bom, né? Pode falar. Vocês estão me ouvindo ou não? Não, estamos te ouvindo, professora. É que ela está com fone do... Não ouvindo ninguém. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Rose, estamos te ouvindo. Está ouvindo?
Ela já volta, eu já coloco. Pode prosseguir, né, com as perguntas. Eu queria seguir, a gente tem bastante perguntas, né? Vou passar um pouquinho só para poder colocar, sim, as perguntas gerais, as que faltar, a gente pode colocar no grupo. É que são perguntas, assim, muito importantes, assim. E eu queria fazer uma especial aqui, na verdade, Águas, né? O professor Jorge Macedo, né? Que é autor de diversos livros de saneamento, eu tenho vários dele. Ele fez um comentário aqui que eu acho que é, né? Enfim, acho que é importante a gente colocar, né? Ele colocou assim, ó, não sobre o, acho que é mais fala fake PSA, né? A gente tem que fazer um PSA real, né? Ele fala assim, ó, não adianta implantar o PSA se a água tratada não chega na residência do consumidor final, se perde na rede hidráulica. Na cidade de Juiz de Fora, 33,9% da água tratada se perde na distribuição, são 44 milhões de litros por dia. Fez esse comentário aí, alguém quer acrescentar? O que eu, na realidade, não sei se a Ângela também quer acrescentar depois, o PSA, na minha visão, ele como vai desde a captação até o cavalete, e aí passa também pela distribuição. Então, você estaria fazendo melhoria nessa parte da distribuição. Não sei se a Ângela quer complementar. Não, é isso mesmo, Rosângela. Quando a gente faz, professor Macedo, tudo bem? Estamos honrados aí com a participação do senhor aqui na nossa live, viu? Muito obrigada por prestigiar. Mas, na verdade, é isso mesmo. A gente identifica todos os eventos perigosos que acontecem na rede também. Então, acho que até fizeram alguma pergunta, né? Então, se a gente levanta o histórico de pressões na rede para entender se tem a setorização adequada, qual que é o índice de perda, se tem problema de água suja, porque não adianta a gente ter todo esse trabalho na ETA de monitoramento de prevenção de risco e depois ter pontos de recontaminação, intermitência na rede, né, onde a gente pode ter a recontaminação, sim, da água tratada, ou a gente pode ter problemas de sumir o cloro residual livre. Então, tem que entender se teria que ter pontos de recloração na rede. Então, a água tratada na rede, ela é verificada, não só a questão de qualidade, mas a questão das perdas também. É óbvio que as medidas de controle na rede, quando são medidas de controle que vão exigir projetos executivos de elaboração e setorização da rede para acertar a questão das perdas, né? Conseguir setorizar vamos dizer assim, adequar as pressões para que a gente tenha uma redução dessas perdas reais. Isso não é de curto prazo, né? A gente sabe que demora muito e a gente sabe que são medidas de baixa viabilidade de implementação no curto prazo. Porém, fica o alerta no PSA. Caso tenha grandes, né, em 33,9, professor, está ótimo, viu? Para a média nacional aqui, esse valor de 33 é meio que soltar rojão. Tem várias cidades acima do... Até 60, né? Então, a gente tem que lutar. Essa é uma outra etapa, né? Que a perda da água tratada, que é um absurdo e que tem que ser atacado também. Eu não acho que é o escopo do PSA, mas o PSA aborda essa questão das falhas hidráulicas e de qualidade que acontecem na rede também. Isso aí. Professora Ângela, tem uma pergunta aqui, que continuando, o Douglas já direciona para a senhora mesmo, para você, ele fala assim, ó, Douglas Pena, se possível, gostaria de ouvir quais comentários a professora Ângela teria a respeito do artigo 50 da portaria 888. Eu vou ler o artigo 50, tá? Ele fala assim, é facultado ao responsável por SAA ou SAC solicitar à autoridade de saúde pública alteração dos parâmetros monitorados e da frequência mínima de amostragem, mediante apresentação de vários incisos, né? Aí ele fala assim, histórico de monitoramento, são 2 anos de PSA, ele deu esses exemplos. O que você tem para falar desse artigo, professora? Então, é complicado também para nós aqui, a gente já tentou fazer isso, viu? Por que o PSA junto, a portaria permitiu desde que a gente elabore o PSA? Porque é o entendimento do risco.
quando a gente faz um PSA aprofundado, onde a gente consegue entender o que tem na água bruta, como que varia essa qualidade, a gente analisa um histórico mínimo de 2 anos de bruta e tratada para entender se a ETA está sendo um bom controle, uma boa barreira para esses perigos, ou se não for, quais são as medidas de controle que deveriam ter. A gente consegue entender aquilo que não precisaria ser monitorado, porque não faz parte do contexto da qualidade da água bruta. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma lista de 40 agrotóxicos. Por quê? Porque são os principais usados, são os mais persistentes, né? A gente tem lá todas as premissas aí do porquê que esses agrotóxicos estão hoje na portaria. Talvez, em função do uso e ocupação do solo, da sua bacia e daquilo que pode estar presente na água e que o próprio monitoramento da bruta e da tratada vai mostrar que se existe ou não o risco de alguns compostos que estão sendo limitados, às vezes não faz sentido a gente continuar monitorando os 40 agrotóxicos, porque não existe, por exemplo, culturas que usam aqueles princípios ativos específicos que estão sendo exigidos. Então, é nesse sentido da gente entender, fazer um bom diagnóstico, entender se precisaria estar monitorando a portaria inteira e trabalhar com realmente um monitoramento reduzido, porque o PSA está dizendo que aquele risco não existe. Só que é muito complicado, porque todas as vezes que a gente tentou fazer isso, de eliminar parâmetros que não faziam sentido para aquele sistema de abastecimento de água, olhando o histórico, às vezes de 2, 3, 5 anos, a hora que o cliente vai para o laboratório e pede uma redução da portaria, ele paga mais caro. Então, é assim, se você fizer o pacote, olha só como é complicado, né? Se você fizer o pacote portaria, você paga lá 5 mil. Se você fizer alguns parâmetros, você vai pagar mais caro do que a portaria inteira. Então, para a gente, não faz nem sentido, porque seria uma redução do custo do monitoramento, né? Mas, como a maioria da portaria, principalmente dos orgânicos, que são feitos por cromatografia, toda a lista de metais, e a gente acaba tendo que mandar para laboratório externo, a grande maioria não tem essa capacidade analítica. Aí, na hora que a gente vai pedir essa redução de custo nos laboratórios, então o pessoal fala, eu vou encarar uma briga, ter que comprovar que eu poderia fazer uma lista menor, sendo que eu vou pagar até mais caro para fazer essa lista menor, aí não sai do papel. Pelo menos essa foi a nossa experiência. A gente está com várias perguntas, né? O tempo avançado, mas assim, tem duas que eu acho que é importante fazer para fechar. E, gente, a quantidade de perguntas e participação, eu já vou falar com o pessoal para fazer a parte 2, né? Porque é muita dúvida, a gente está aprendendo muito, né? Mas eu quero fazer uma que eu acho que, né, para não, né? A Aline Queiroz, ela fez uma pergunta assim, ela falou assim, fala-se que para atingir marco legal é necessário privatização das estatais. Porém, é sabido que as estatais estão monitoradas por agências reguladoras, diferente das empresas privadas. Como aplicar o PSA? Essa pergunta que é colocado, porque para o pessoal saber também, né, como é que você ainda vai ter, como é que vai ser essa questão do PSA, né? Quem responde? Rosiane, quem começa? Todo sistema de abastecimento de água tem que ter uma agência reguladora. Eu não conheço que a agência reguladora só regula a pública. A agência reguladora é fundamental, né, para a questão das políticas públicas de tarifa, etc. e tal. Então, ela, tanto público como privado, tem que ter uma agência reguladora. Ele está previsto na portaria que ela é de âmbito nacional. Então, mesmo com agências reguladoras diferentes, ele continua previsto para setor público ou privado. Sim. Não daria nada nesse aspecto, no meu entendimento. Não, está coberto, sim. Uhum. Deixa eu só queria complementar o que a Ângela colocou aqui dessa questão, realmente, né, do custo dos laboratórios, mas veja só, eu já fiquei do lado de lá da saúde, eu, inclusive, já até assinei liberando diminuição de parâmetros de algum sistema aqui de São Paulo, por conta desse histórico aí, de mais de 2 anos, enfim, nem tinha PSA, mas, e aqui nesse artigo 50, não basta só histórico, né, histórico e PSA, é vinculante, né, então as duas coisas.
Mas o que eu acho que é importante é assim, eu só vou com garantia, mesmo que eu tenha meu plano de segurança, dizendo quais agrotóxicos eu tenho ou não tenho no meu manancial, se eu tiver realmente um controle, um monitoramento do órgão ambiental, porque a gente não consegue saber, eu já fiz um trabalho de pesquisa aqui, se não fosse a agricultura entregar para a gente qual era a taxa de aplicação, qual era o tipo de agrotóxico que aplicava naquela cultura e quando era o período, a gente poderia estar fazendo análise em junho e a aplicação era em maio, entendeu? Então, assim, se não tiver muito claro esses dados, a gente não consegue ter segurança de dizer, olha, eu não vou monitorar tais agrotóxicos porque não tem ou não achei naquele período, né? Então, eu acho que é importante a questão do órgão ambiental nesse sentido, para respaldar aí esse artigo 50 e dar mais propriedade para o sistema. Legal. A gente tem uma pergunta que daí eu queria fazer, né? Fazer para poder colocar para a Ângela, eu também queria a opinião do Diego, que eu acho que está linkado também, né? A pergunta é a seguinte, né? A Ângela pode começar, o Diego pode complementar. Fala assim, ó, vocês acham que existe uma dificuldade para definir as métricas ou indicadores para avaliar as respostas aos riscos e que isso pode estar prejudicando a operacionalização do PSA? Né? Eu passo para ele, passo para o Diego, para ele pegar a experiência dele também, né? O que você acha sobre isso, Ângela? Então, essa é uma dificuldade enorme, eu vi até alguns comentários aqui também, outras perguntas aqui no grupo, a questão de como atribuir essas notas, né? Porque elas são subjetivas, gente, não tem jeito. Então, como que eu pontuo a exposição? Então, se eu fui lá perguntar para o operador, olha, qual que você acha que é a probabilidade de ocorrência desse evento perigoso? Eu acho que é baixa, é 2. Não, eu acho que é 1. Eu acho que é 3. Então, essa subjetividade a gente tem tentado ao longo dos anos tirar analisando histórico. Por isso que eu falei para vocês da importância de ter um histórico consistente, com valores horários, onde a gente consegue ter uma base consistente e fazer as devidas correlações. Então, a questão da frequência de ocorrência desse evento e a relação dele com a hidráulica da ETA ou a qualidade da água bruta. Por que a água decantada é ruim? É ruim por quê? Porque ocorre ressuspensão, porque a água bruta aumentou, porque a coagulação não funciona. Para a gente propor medidas de controle assertivas, a gente tem que se aprofundar no entendimento do evento perigoso, e a hora que a gente se aprofunda nos dados, a gente consegue tirar um pouco dessa subjetividade de colocar o número da exposição. Então, hoje, como que a Hidrosan tem feito a nota, a atribuição dessa nota para tentar ter a praticidade que precisa ter o PSA, tanto na proposição da medida de controle, quanto tirar essa subjetividade do eu acho que é 2, eu acho que é 3, eu acho que é 4. É trabalhando os dados. Olha um histórico de 5 anos, por meio de estatística, vocês vão conseguir essas correlações e tirar um pouco da subjetividade. Tá bom? O Diego continua aí, para depois a gente ir se despedindo do pessoal. Também concordo, minha opinião vai ao encontro da Ângela. Essa definição, né, quando a gente vai trabalhando, eu não digo quando a gente trabalhou, porque a gente trabalha essas questões de perigos, eventos perigosos de uma forma contínua, e vai surgindo algum novo, vai tendo uma mudança no sistema ou no manancial, a gente vai adequando isso. Mas, de fato, né, a atribuição da nota depende da matriz que você usa, da fonte, mas a gente também tentou nesse sentido. Sentamos junto com o coordenador e, como eu falo, né, a experiência do pessoal da operação. O pessoal operacional, seja de captação, seja operação de ETA, eles têm uma experiência muito, muito valiosa, que é o que está lá no dia a dia mesmo, conhece o manancial pelo cheiro, às vezes, conhece uma mudança no tempo, enfim, eles já entendem, eles conseguem aplicar muito bem isso. Então, a opinião deles foi bastante importante na atribuição das notas para a gente, junto, claro, do histórico. Por privilégio, né? A gente está, no meu caso, o sistema da Sanasa, a gente tem um monitoramento de muito tempo, então isso foi muito bem utilizado para poder não ficar tão subjetivo, uma coisa que de fato é subjetivo. Inclusive o histórico, não só na atribuição, na aplicação da matriz de risco, mas também na definição de limites críticos e operacionais que o plano pressupõe. Então a gente trabalha a questão dos limites
operacionais com base no nosso histórico, com base nas experiências que a gente tem, e o crítico com base nas legislações, nas instituições internacionais, tudo por aí vai. Mas dando continuidade a essa questão de definição de métricas, de fato desafiador, não só a questão da classificação do risco, mas depois na árvore, na outra ferramenta que se tem, que é definir com precisão os pontos de controle que são críticos mesmo, né? Onde as medidas vão estar ali com muito mais atenção. Mas aí a ideia é associar essas ferramentas e a questão da proposição de indicadores que a gente estava falando, que eu acho que fez parte da pergunta, né? A gente trabalha com essa ideia, fazendo um link de novo com a saúde, né? Pressupõe, a gente tem metas lá de saúde, que é tentando alinhar com a saúde mesmo, porque não é do saneamento, é da saúde alinhando com o saneamento. As metas em qualidade, metas em desempenho, qualidade com base nas legislações, metas de desempenho com base também em múltiplas barreiras, né? A ideia de, a gente tem que entregar uma água com 0,5 NTU na saída do filtro. Eu vou medir na saída? Se eu medir na saída, pode estar 0,4. Ótimo, se não tiver, já foi. Então, a gente tem a ideia, a aplicação das múltiplas barreiras ao longo do processo, com indicadores de desempenho operacional, e aí com todas essas métricas, né? Para cada indicador, com as metas e as ações, caso alguma delas se perca nesse caminho. Legal. Só colaborando aqui, e não é só a norma da BNT, mas a matriz, né, de severidade e probabilidade, ela vem trazendo um espaço temporal, né, e uma severidade, e é isso que é importante. Então, assim, você alinhar com o que a Ângela falou, o dado do sistema, né, com a matriz e o conhecimento da equipe técnica, tanto a equipe de consultoria como a equipe que está no sistema, e trazer a árvore de decisão, você vai fazer um plano de segurança, sim, com as métricas que está na OMS. Eu acho que isso aí, se a gente souber fazer, você vem trazendo essas informações muito tranquila, não tão tranquila, mas factível, e com a metodologia que está na OMS e na norma da BNT. Só eu queria terminar um negócio aqui, que o Diego tinha falado, que foi uma pergunta para ele, com relação ao custo. Sabe o que eu acho? Alguém tem que financiar o plano de segurança da água, viu? A gente tem muito plano municipal de saneamento básico, a gente tem plano de perda, tem plano, né, de segurança hídrica, porque vem algum dinheiro de algum ministério, né? Nesse momento, a gente não tem esse recurso de plano de segurança da água, né? E é por isso que ainda tem muito pouco, porque o recurso é do próprio sistema, que ele pega o dinheiro dele para aplicar, né, na questão do plano de segurança, ou na contratação e tal. Então, acho que é importante também, dentro de uma política pública, ter alocação de recursos de Ministério da Cidade, Ministério da Saúde, para elaborar plano de segurança da água. É verdade. Só queria complementar não a parte da Rosiane, mas da pergunta anterior, que é muito importante você ter sempre a justificativa, tanto da frequência quanto da severidade, para você não perder esse histórico ao longo do desenvolvimento do PSA. Eu sempre insisto muito nessa justificativa, quando você está montando ali a matriz. Eu queria, né, horário e tal, a gente vai fazer a segunda parte, mas para complementar, que eu acho que isso daí vai tirar essa dúvida dessa pergunta que a Ângela, né, o Diego e a Rosane responderam, foi assim, a Natália, ela fez um comentário que eu achei importante, muito pertinente, a pergunta da Karen, né, que foi, acho que a anterior, né, que vocês acabaram de responder. Ela fala assim, aproveitando, como atribuir notas para a avaliação de risco sem subjetividade? Eu acho que, né, isso é importante, né? Para o pessoal entender essa parte aí, para complementar o que foi perguntado para vocês aí. O que vocês querem falar? Acho até que todo mundo já respondeu. Eu acho que a Ângela já respondeu isso aí. Eu acho que a gente já respondeu. Trabalhando com a matriz, trabalhando com a árvore de risco, com dado de histórico, você diminui o risco de subjetividade do plano de segurança. Eu acho que todo mundo já respondeu isso. Perfeito, gente. Nós temos muitas perguntas, eu vou deixar, né, anotado, a gente vai responder no grupo e acho que fazer até pode ser uma segunda rodada com mais coisas assim, vendo onde o pessoal está com a dúvida, né? Eu queria ir, porque o pessoal, o horário, tudo, né? Eu queria agradecer a presença de todo mundo aí. Queria que vocês falassem a despedida aí de vocês, o geral de vocês aí, né? Começar aí pelo Pedro, que
fez a moderação, aí estava ajudando a gente aqui estava até quieta, que ele estava me ajudando aqui pondo as perguntas aqui no nosso chat. Eu queria que todo mundo falasse aí para a gente se despedir aí, e eu convido, gente, que todo mundo, né, para entrar no nosso grupo. Eu queria agradecer aí presenças aí especiais, aí tem uma galera, acho que se eu falar nome aí eu vou ser injusta, né? E teremos outras lives, outros eventos, e parte aí do pessoal que está aqui nessa live vai estar no evento que a gente vai ser feito agora de novembro para dezembro, lá na Aves do Espírito Santo. Então vai ser um evento presencial, uma semana lá, galera, lá no Espírito Santo. E eu sei que, confirmando aí, pelo que eu vi, a Ângela e a Rosiane já estão confirmadas na mesa de PSA, né? Então, bora aí, gente, se encontrar pessoalmente aí. Então, gente, pode falar aí, se despedir. Muito obrigada, viu? Bom, pessoal, muito obrigada pela participação, né? Estou honrada aqui em estar presente aí com todos vocês. Fico à disposição, né? Ou para outras perguntas lá no grupo do PSA. E pode me chamar sempre, porque é um prazer falar de plano de segurança da água. Tá bom? Muito obrigada a todos e boa noite. Bem, boa noite. Também vou estar entrando. Boa noite. Foi um prazer estar participando. Também estou à disposição para qualquer pergunta. Aí a gente vai responder o que tiver, né? E também, quando precisar, vou estar aqui à disposição para participar de outras rodas e de outros eventos. Muito obrigada. Também quero agradecer a todo mundo aí que disponibilizou um tempo aí para acompanhar esse bate-papo. Agradecer aos colegas aqui pela rica contribuição, né? A Rosiane também, mais uma vez, pelo convite. E é isso, também fico à disposição para que a gente possa cada vez mais, né, levar essa mensagem de desmistificar, como o Pedro abriu dizendo, eu também, né, acabo sempre trazendo esse termo, o PSA, que ele é sempre realmente possível e traz muitas melhorias mesmo para o sistema como um todo. Muito obrigado aí. Ok, deixa agora. Eu primeiro, né, peço até desculpa para quem está nos ouvindo aí, vendo. Caí 2 vezes aqui na internet, problema realmente aqui na minha residência. Mas a ideia daquele grupo do WhatsApp, né, da gente fazer as nossas lives, e o grupo tem o nome assim de GTPSA, porque a gente quer realmente cada vez mais fomentar a cultura da segurança da água e um instrumento do plano de segurança da água no sistema de abastecimento de água. Então, a gente está aumentando o número de pessoas. Se eu fosse pensar 18 anos atrás, era um pouquinho de gente, agora não, tem bastante gente, então é bem legal isso. Participem, elaborem os seus planos de segurança da água naqueles seus sistemas, que tenhamos em breve experiência em várias regiões do Brasil com relação ao plano de segurança da água. Cada plano é uma dificuldade, né? Elas não são tão parecidas um com o outro, e é isso. E a ideia, né, Daiane, aqui, que a gente sempre tem, o próximo, pelo menos, né, uma demanda lá do grupo, seria a fluoretação. Vamos ver se a gente consegue, né, fazer aí a live com relação à fluoretação. O flúor é um remédio na água, é obrigado, não é obrigado, como opera, sim, como é a dificuldade. Então, essa live, a gente até quem está ouvindo a gente aqui, que se puder já dizer assim, quem são os grandes profissionais que a gente pode estar conversando para depois estar convidando para a live do flúor, é muito importante, né? Então, é isso aí, e bacana estar dividindo essa roda aqui com a Ângela, com o Pedro, com o Diego, com a Rosângela. A Ângela está, né, com a Daiane, a Aline também está aqui, o Adriano está aqui, não está por aqui, mas está aqui com a gente, né? Então, é bem legal. Ângela, pode falar aí. Não, Rose, estou falando para essa live do flúor, você tem que chamar um dentista, que aí o negócio pega fogo. Com certeza. Não, tem que ter a turma, tem que ter o dentista. Tirar o flúor da água, eles o dentista, o epidemiologista, o que opera aquela faixa de 06 a 08, né, como opera, é isso aí, eu acho que essa live é legal. Vai pegar fogo, viu? Vai pegar. E aí, viu, Ângela, só para assim, mudando aqui completamente de assunto, já ir para a live do Flu, assim que eu entrei na Secretaria de Saúde, no próprio setor de sistema, não sei se a Rosângela lembra, tinha a turma do Pró-Flu e Contra-Flu, lembra disso aqui em estado de São Paulo, Rosângela?
fortemente, né? O cara do sistema contra flu. Então é quase que uma cultura também, a turma do pró e do contra. Vamos ver isso. Você sabe que nem eu não tenho opinião nem formada, porque eu também não. Muito isso complexo. É legal. A questão do flúor é uma boa live, e eu acho que a gente tem que trazer profissionais de diferentes áreas, né? O da química, o dentista da saúde bucal, a questão do que acontece realmente dos efeitos à saúde, né? Alguém da saúde. Então, é um assunto muito polêmico. Eu já ouvi falar que melhora demais a condição, né, das cáries e da saúde bucal, e tem uma outra linha de Alzheimer, de abortivo e etc. Pois é, né? Tóxicos, e a gente não sabe em quem acredita, essa que é a verdade. Precisa ou não precisa? Segue o que os outros países estão fazendo, ou tira, mas a gente está naquela condição, ou a gente não está, e a gente ainda tem uma dificuldade. Quem precisa de flúor, que não tem pasta de dente, recebe água tratada? Fica aí para a gente pensar, né? Não, é isso mesmo. 4 horas para essa live aí. Não, vai ser. Ei, Diogo, vai ser parte 1 e parte 2. Eu vou conversar com o pessoal, vou colocar uma parte 2 dessa, né? Essa do flúor vai ser polêmica, assim, a gente pode fazer a rodada do pessoal técnico, tudo. Agradecer. Eu falo polêmica, né? A gente teve essa segunda live, nossa primeira live, eu queria agradecer em especial ao professor Jorge Macedo, que foi bem importante, né? A gente montou o grupo na sexta-feira. No domingo, apareceu uma emergência aí, que a gente tinha que se manifestar de uma norma da EBNT, já tive que correr, abrir o canal, e foi uma participação muito importante, né? Essa norma está agora em análise, né? Que estava, assim, linkado diretamente ao PSA, porque está falando da parte de... diretamente, na verdade, né? Da desinfecção, da água que a gente ia tomar também, né? Essa questão. E eu agradeço, gente, de verdade. Essa daí do flúor, manda para a gente também esses nomes, viu, Ângela, o pessoal, né? A gente quer uma live técnica para o pessoal aprender. E as perguntas. Aí eu vou tentar fazer a fase 2. E a gente já está com uma ideia. Vai ter o pessoal aí que perguntou de rural. A gente quer fazer, né, professora Rosiane, também falar sobre o rural, essas outras regiões que a gente quer o quê? Água segura para todo mundo. E, gente, muito obrigada aí, né? Desculpa aí. Tem o Pedro aí, Daiane. Deixa o Pedro e depois tu encerra. Fala aí, Pedro. Desculpa aí, Agora eu vou falar uma coisa, antes do Pedro falar. É muito triste você ir, eu fiz alguns planos municipal de saneamento rural aqui no estado de São Paulo, por conta da FUNASA, né? E é muito triste você chegar na área rural, conversar com o agricultor e dizer, eu estou tomando água, mas eu não sei a qualidade. Dói no coração. Pedro. É verdade. Não, só agradecer a professora Ângela, a Rosângela, o Diego e a Rosiane. Vou disponibilizar esse tempo aí com essa brilhante live aí, para ter, como eu costumo dizer, Diego, para desmistificar um pouco o PSA, né? Eu acho que hoje deu para dar uma clareada aí para todo mundo que é o PSA. Que o PSA não é plano de bacia, não é plano de saneamento, é plano de segurança da água. Ele tem uma identidade própria. Tá? Verdade. Muito obrigada. E queria agradecer também, acabei, não posso esquecer, né? Tá aqui nos bastidores, aqui a Aline aqui me ajudando um monte, colocando as perguntas. A Daiane, não esqueça, a Daiane e tal, tá me dando, né, esse suporte, ela, Adriano, né? E todos os colegas aí que têm participado do, né? Muito obrigada, gente. E vamos ter mais aqui, viu? Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Bom feriado aí que está chegando. Tchau. Bom feriado. Tchau. Pronto. Terminou aqui. Tchau, Diego. Aline? Tudo bem? Joguei no palco aí, Aline. Você viu? Ela não viu.